Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aliás, dia muito feliz hoje para todos nós, porque graças a Mônica Leal, nós retomamos o nome da Avenida Castelo Branco. Aliás, nunca deveria ter deixado de ser Castelo Branco, né? Graças a Deus. Depois vamos debater esse assunto aqui. Do lado esquerdo, a ala médica, a ala de saúde. Eles devem estar muito preocupados com a saúde de Guaíba. Luiz Pereira Lima. Tudo bem, doutor Luiz Pereira Lima? Muito bem. A saúde de Guaíba, por quê? Por causa do evento esse do... Guaíba... Vereador preso. Né? Ontem amanheceu também com prisões, não chegou a ter prisões, mas mandado de busca e apreensão, essas coisas todas, e hoje de novo, né, envolvendo todo o setor de saúde de Guaíba. Ontem tinha chefe da quadrilha, era um auxiliar de enfermagem, né, que eu não sei nem o nome. Hoje já tem médico envolvido. É complicado. Hein, doutor Paulo Roberto Otti Fontes? Não, médico envolvido não tem, tem diplomado. Mas qual é a diferença? Não, médico é uma classe decente, honesta, trabalhadora, então que se preocupa com os pacientes. Os políticos, então, é o seguinte... Não são todos os políticos. Não tem político envolvido, tem político eleito, é isso? Não, tem alguns políticos envolvidos, né? Mas político não tem... Mas vale esse teu raciocínio vale também para os políticos, ou não? Para alguns sim, para outros então, não. Esse senhor lá não é médico? Não, eu não considero médico, até a titulação é falsa. O próprio Conselho Regional de Medicina está questionando a titulação dele. Né? Então... Ele parece que questiona a titulação de pediatra. Sim, mas não o diploma de médico. Parece que não o diploma de Júlio médico. César Bratislamb, nosso presidente do EE, feliz da vida aí com os resultados do nosso Fórum da Liberdade. Parabéns. Muito obrigado. Mais um, né? Mais um, já. Olha aí, o fórum vem desde o primeiro fórum. Eu não posso dizer o mesmo, porque nem idade eu tenho o suficiente. Sim, daí, era nascido no primeiro. Mas é verdade, acho que mais um fórum de sucesso, 31 edições. Pois é. Tu tens que idade? Eu tenho 29. Você não tinha nascido. Então imagina, não tinha nem nascido, né? Mas o fórum é uma coisa, é um evento muito interessante, maravilhoso, né? Eu me orgulho muito de fazer. Agora já está, inclusive... Esse foi fantástico, olha, vocês estão de parabéns. Obrigado. Mas esse, inclusive, já está terminando o mandato, mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande, tanto pela história do IEE e do fórum em especial, mas eu sempre digo, acho que o fórum a cada ano ele tem uma dicotomia, eu brinco, né? Ele fica mais fácil e mais difícil de fazer. Mais fácil porque a gente se escora sobre as edições passadas, então a gente está sobre ombros de gigantes, e mais difícil porque tu sempre tem uma obrigação de superar o fórum anterior, né? E isso vem sido vencido, diretoria, gestão, de conseguir entregar... E para mim, um dos grandes fóruns foi quando o Brizola esteve aqui. Foi uma apoteose. Mas isso aí foi que ano? Sabe que nem eu me recordo. 1900... Já tem... não era nem na PUC ainda, né? Não, quando era o Brizola era no Plaza São Rafael, Rafael, exatamente. Eu lá estava. Entrevistei o Brizola na véspera do fórum. E o fórum esse ano repetiu um fórum de 89, né? Quando fez o primeiro debate presidencial pós-redemocratização, que foi feito em 89, no segundo Fórum da Liberdade. Esse ano nós fizemos de novo, claro que com um contexto histórico absolutamente diferente, né? Nós estamos falando de redemocratização, mas ainda assim antecipando todo o debate eleitoral, a gente conseguiu colocar ali 6 excelentes candidatos à presidência da República. Quando saímos da chamada ditadura militar, que eu não concordo com a expressão, e formos para o monarquismo. Um monarquismo não é o termo mais adequado, né? Não entender, né? Elege um presidente com plenos poderes. É uma monarquia vestida de democracia, né? É isso. Pode ser, é uma análise. Vou dizer, monocracia, para ficar melhor. Monocracia. Cleptocracia também funcionaria ultimamente. Essa define tudo. Aí já fosse fundo, mas tens razão. Cássia Carpes, nosso eterno zagueiro. Tudo bem? E o nosso vereador. Votasse a favor da mudança do nome? Do quê? Do nome da Castelo Branco? Não, eu naquela época não estava lá. Não, hoje. Hoje a eleição foi judicial. Hoje foi judicial. Não, judicial, mas não tem votação. Sim, mas eu quero saber se tu lá votasse lá atrás. Não, eu naquela oportunidade Tu eras deputado? Eu era deputado. Tu eras Participei deputado. dessa. Parece que além da Mônica, o Neida também, outros vereadores fizeram o levantamento. Eu quero aproveitar para começar que eu sempre digo aqui, quero repetir, antes de ser político, alguém era alguma coisa. Ele não nasce político.
Ele vem de uma atividade, ele vem de uma profissão. Então, naturalmente, tem que ter muito cuidado como é que nasce esse político. O que ele fazia, de onde que veio, qual é a sua origem, o que ele quer da política. Isso fica bem claro. Quer dizer, falaram bem aqui, não é uma personagem lá que está político e que é médico que vai denegrir a imagem dos médicos e nem dos políticos. Mas tem que ter cuidado para saber de onde que vem, o que querem da política. Mas Embora sendo eu quero dizer aqui, ó, ele está fazendo uma apresentação e até levando para o caso pessoal dele aqui. Eu outro dia ouvi uma pessoa dizer, não, o Cassiá não se reelegeu deputado. O Cassiá, ele foi candidato a vice-governador com Ana Amélia, não concorreu à reeleição. Perdeu o mandato por causa disso. Perdeu porque estava concorrendo. Uma eleição certa, para o corrido não perdeu. Mas, em todo caso, voltou a concorrer como vereador e ganhou. Elegido não, a terceira vez. Então tu vê que o eleitor responde positivamente à tua atuação. Sim, até porque és uma pessoa correta. Procuro hoje ser a gente sempre. dizer que honesto é qualidade, né? É um absurdo, né? É que às vezes, até aproveitando a oportunidade, tu não é obrigado a gostar das pessoas. Não adianta querer, eu voto fulano porque é colorado, eu voto fulano porque é gremista. Não, é errado isso aí. Eu mesmo nunca aproveitei, pode dar meia história. Mesma coisa, não, voto porque é honesto. Exato, essa é a obrigação. Condição. Exato, mas tem que saber a origem dele, o que ele faz, o que ele gosta. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de política, embora estivesse no futebol. Fui sindicalista, fundei o sindicato no Rio Grande do Sul, ajudei a fundar e no Paraná. E no Paraná. Foi sindicalista? Não, mas era um momento difícil. A gente tinha que dar. Estava indo bem. Em 1900... Estava indo bem. Mas não era sindicato assim, não era sindicato assim como o de hoje aqui. Era bom. Foi um momento que, por exemplo, a categoria precisava de líderes. Nós tínhamos pouco no Brasil, ninguém. Né? E aí quero te ajudar. Quem sabe quem foi que legalizou? Porque é o único atleta profissional do Brasil. Os outros são tudo amador. César da Costa Preto, aqui no Novo Hamburgo, ministro. Arnaldo César da Costa Preto. Em 1976, foi que deu a carteira de atleta. Em pleno golpe. Exatamente. Então, o golpe constitucional de 1974. Um homem que pertencia ao regime militar foi o que propiciou a carteira de trabalho do atleta profissional. Então é bom dizer isso, porque às vezes... é para te ver com quem está lidando, tá vendo? Bom, então é meio militarista também. O outro já é militar, o outro é médico. Mas tem outra, Paulo Sérgio. Coronel. Viu, Paulo Sérgio? Tem outra que eu fundei. Embora não reconheça, mas a gente não precisa. Eu fundei a AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional. A AGAP, a maioria dos atletas não sabe. Questão educacional, social, cultural. Sabe quem é o presidente FAP, Fundo Assistente do Atleta Profissional de Brasília? O Piazza. Então, esse é o que o atleta tem que buscar. O sindicato é classista, mas a GAP é a questão cultural, social, para melhorar a sua condição de vida no conhecimento da sociedade. Aquecendo para adentrar o gramado, o teu correligionário, Luiz Carlos Reins, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, deputado federal, mas está lá no aquecimento, vai se falar agora. Fala, Luiz Peralino. O Rio Grande quer te ouvir. Eu ando um pouco... triste ao mesmo tempo, não surpreso, mas triste, que o nosso dinheiro angariado pela população trabalhadora brasileira, o Tesouro Nacional vai ter que pagar agora ao BNDES a dívida de Venezuela e Moçambique, que não fomos nós que fizemos. 1 bilhão e 300 milhões de reais, Paulo Sérgio. 1 bilhão e 300 milhões. E tem partidos políticos que tecem loas à Venezuela. Pior ainda, chama de democracia. E que não tem lástima do povo venezuelano. Agora a Nicarágua está passando por uma situação semelhante, com o presidente que está lá, que é governado, na verdade... Ortega. O Ortega é governado, na verdade, pela Daniel mulher. Ortega. Pela mulher, porque a mulher é dele, a esposa dele é a vice. Ele, presidente, veja o nível da psicopatia, estupra a filha dela, Irrastra, se chama, e a exporta para Costa Rica. E fica assim. Luiz Carlos Reins, nos encontramos hoje, estava em meio lá ao almoço da GERT, lá, né? Nós tivemos reunião de manhã e hoje teve o nosso fórum lá no TRE. Prazer tê-lo aqui.
Igualmente, a você e os nossos Está convidados. recheado arenista aqui. Pois é, a velha arena. Teve uma vitória hoje do Castelo Branco, né? Já saudei a vitória. 4-1. Estamos em festa aqui. Estava agora no Exército, na cerimônia de troca de Pô, não comando. consegui. O general Pujol, né, com o general Mioto, gaúcho Aliás, também. diga-se de passagem, pela primeira vez está saindo um gaúcho passando para outro gaúcho, Comando Militar do Sul. Sim. Um gremista passando para outro gremista. Já é um negócio meio... Um cavalariano passando para outro cavalariano. Sim. E duas figuras fantásticas, dois generais muito parecidos. Eu não pude ir lá porque estava no evento, senão estaria lá. O Mioto é uma grande figura e o Pujol outra. Muito preparados, dois generais, né? Então é importante para nós. Mas o nosso ídolo aqui ainda é o Mourão, né? É. Mourão que deu 13 não tem entrevistas aqui no general programa. despreparado. Não tem general despreparado. Coronel tem. Coronel também não. Muito menos. O coronel tem que se preparar para chegar a general. E aí, conte um pouquinho lá dê uma de repórter ali, um pouco da passagem de comando lá. Não, é Que importante. foi no RCG, o Regimento de Cavalaria. Não, eu tive rápido, porque eu já cheguei um pouco atrasado, estava também num outro compromisso, né, mas a grande cerimônia. Tinha mais candidatos ao governo do Estado lá, não? Não, Não? acho que não. Tá certo, então. Cheguei, acho que foi o único lá. Se teve, eu não vi. Se tinha, não via. Não, o local já tem muita O gente. Bolsonaro não veio? Não. mas Bolsonaro é da turma do General Pujol, viu? Mesma turma da academia. Sim, na academia. Não, dos candidatos não estavam ninguém ali, mas eu fui prestigiar, né? O Pujol é meu amigo, já desde Santiago, me incomodou Santiago. Então é uma grande figura e eu fui em respeito a ele, né, também. A Edson nossa Leal amizade- Pujol. Isso. Teve tempo em Santiago, a nossa amizade vem de lá, né? Quando ele comandou a Bom. unidade de Santiago. As pessoas dizem que o Heinz é um cara imbatível em todo o cinturão agropecuário do Rio Grande do Sul. Né? E como é que o senhor vai fazer para mobilizar o resto do Rio Grande numa possível candidatura, porque não se pode falar em candidatura ainda? É, pré-candidato, né? Sim. Oficializando o Cássio Sábio, parceiro nosso ali, companheiro. Quando é a convenção do Vai ser PP? julho, Dos progressistas, perdão. Final de julho, ainda não está As, definido. conven- continua as convenções são de 20 de julho a 5 de Qual agosto. é o dia? Já está marcado? Não está Não. definido aí. É no final do mês de julho deve ser confirmado. Agora, depois de decidido a questão da candidatura, é o que a gente está iniciando a montagem de um comitê aqui em Porto Alegre. Hoje já Nós te vamos encontrei com os marqueteiros, olha. Pois é, já estamos acertando essa parte, é o início do processo. Né? Bom time, hein? Bom, Bom time. estamos ali um gremista, o Kevin, que está nos ajudando. Vem um colono lá do interior, vem o Irineu Hort, né, que é um produtor rural, foi prefeito 4 vezes lá de O Itapé. Irineu só tem um problema, ele tentou enfrentar o Esperoto e levou um laço do Esperoto. É, isso é na Farsul. na Farsul. ok. Mas é um grande prefeito. Sim. E o, Não é só pelo tamanho, é porque foi Sim. bom prefeito E mesmo. o Zeca, que agora está iniciando esse trabalho conosco no marketing. Né? E agora o resto da equipe Honorato. nós estamos buscando, Zeca Honorato. Então essa equipe que a gente está montando para entrar em campo definitivamente. Né? Aí o E Cássio para a Argolino, presidência da República, qual é a solução dos nossos progressistas? o partido ficará livre, que a gente tem discutido lá em Brasília. Não vai ter candidato. Não, o partido não terá Quer candidato. dizer que aquele sonho do Blairo Maggi desapareceu. Não, essa já não existe mais. E hoje os nomes estão postos. Tem candidatura para todos os gostos, né? Tem empresários, como é o caso do Flávio Rocha. Acabamos de falar nele aqui. E então outro, Amoedo também tem O ligações. Jerônimo anda de braço dado com o Flávio Rocha. Flávio Rocha. São nomes, né? A esquerda agora tem o Lula, e seguramente não será o Lula, deve ser o candidato lá de São Paulo, o Haddad, deve ser o candidato do PT. Marina Silva, né, se estabilizou e agora o PSB garante que coloca o Joaquim Barbosa. Então os nomes são esses aí que estão e Mas pô, tem o Álvaro Dias, que Álvaro Dias é um bom candidato, o Alckmin, que é um bom também, candidato. são bons, mas a pesquisa não está Tem pontuando. o Ciro Gomes ainda. Ciro né? Gomes também, Ciro também. que não é de menosprezar o Ciro. Sim. Se ele fizer uma composição aí, ele pode figurar. E o Bolsonaro, né? Que a gente não pode esquecer também. Eu ia chegar no Bolsonaro. Aliás, o PP jogou fora, os progressistas jogaram fora o Bolsonaro. É, Ele Bolsonaro. era do PP, Bolsonaro e ele viu que não conseguia ser candidato pelo PP, e ele abandonou o barco, trocou. E depois disso trocou outras duas vezes de partido. Em 2010, quando 2014, quer dizer, a candidatura dele, apenas 2 deputados assinaram para que ele fosse candidato pelo PP. Eu fui um deles. Parabéns. Então a gente insistia, porque o partido queria que tivesse um candidato. Né? O Cássio disputou naquele instante com a Ana Amélia, que é o governo do Estado.
E o que ele queria era colocar o nome dele à disposição e que o Brasil conhecesse. Ok, o partido não deu chance, ele acabou saindo para outro partido. E hoje se mantém na pesquisa. A preocupação que a gente tinha é como seria, né, nesse momento, a posição depois do episódio do Lula, mas ele se manteve. E vamos ver as próximas pesquisas, como é que será, entendeu? Tem pesquisa de outros institutos que está melhor do que ele está ali. O quadro é esse e o partido ainda não. O partido, ele vai se atrelar a algum outro partido ou vai liberar? Liberar. Vai liberar. Nós estamos trabalhando, a maioria dos deputados hoje lá trabalha nessa direção. E também a gente conversa com os diretórios. O senhor já se definiu ou não? Não. Em função da candidatura. O candidato não pode. O olho nos olhos e sei para quem vai. Quer que eu diga, não? Não, vamos tratar que é só um palpite. Como se fosse um palpite. Qual é o seu palpite? Sabe que eu não os caras não querem criar muita divisão dentro do partido. Até porque tem vários candidatos aí e aberto assim é melhor. Vários candidatos receberão votos também não manifestados publicamente. Exato. Vamos agora a esta bela mensagem. Vamos a esta bela mensagem do FCDL. Aproveitando, um grande abraço ao nosso presidente Vitor Augusto Koch. FCDL no ar. Enquanto houver um lojista ou uma CDL precisando do nosso apoio, não descansaremos. Para capacitar os profissionais do varejo, lançamos o Q-Comércio, um enorme sucesso que já é a maior plataforma de EAD do varejo da América Latina. Para aproximar o comércio de fornecedores da indústria, estamos implantando as câmaras setoriais. Para desenvolver melhores processos, lançamos o Gestão Consciente, criado a partir do QCDL. Já estamos no mercado com o QVida, o plano de saúde do nosso movimento. E ainda temos muitos projetos a realizar, como a Escola de Associativismo e a Cooperativa de Crédito. Lojista, tu és um herói, um vencedor, por gerar empregos e renda, apesar de toda a carga tributária injusta e pesada. Por isso, não canso de repetir, pequeno, médio ou grande, todo lojista é um gigante para a economia do Rio Grande. Parabéns, presidente. Estou aqui. Parabéns ao presidente Vitor Koch pela mensagem. Uma carga tributária injusta, né? E incompatível com o retorno de serviço que a gente recebe no Brasil. É uma barbaridade. Por isso que eu acho que o Flávio Rocha está andando na frente nisso, porque ele já brigou lá atrás, desde quando foi deputado federal, em 2 mandatos, depois não quis se candidatar, pelo imposto único. Né? Essa carga é absolutamente injusta. Ela é totalmente imprópria para um país pobre como o nosso. É uma carga tributária de Suécia para um serviço de Zâmbia. Esta que é a verdade. Nessa semana, eu fiz uma reunião na FEComércio com os economistas da Federação CDLs, da FEComércio, da Fiergs e da Farsul. Então, para nos dar um panorama da situação econômica do Rio Grande, né, na visão dos empresários urbanos e rurais, e também estava ali Diogo Cirilo, que foi secretário da Fazenda no tempo do Jair, e um procurador lá de Passo Fundo, né, o Rodinei Candê, que é também especialista em tributação, hoje é o procurador do Estado. Então, fizemos uma avaliação e um norte que estamos dando sobre essa questão tributária, pegando exemplos que nós temos hoje, Santa Catarina, Paraná, com matrizes bem diferentes, muito mais enxutas do que a nossa, e andando para frente. Né? Isso que é importante a gente salientar na carga tributária que fala ali. Paulo Sérgio, que satisfação ouvir hoje o Luiz Pereira Lima no programa. Ele sempre brilhante com seus posicionamentos no Pampa Debates. Não é mulher hoje, é o João Carlos lá de Passo Fundo. Tá, não fica faceirinho aí. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito de carga tributária rápido. Esse mesmo FTF que está aí hoje, ou quase a maioria, há alguns anos, ele por 11-0 disse que a agropecuária não tinha que pagar fundo rural depois que unificar a Previdência, tanto que o funcionário do campo é aposentado pela Previdência e não mais por um fundo específico, que era o fundo rural. Há pouco, esses ministros trocaram de opinião
E disseram, não, tem que pagar fundo rural. E os agropecuaristas agora estão com um passivo quase que impagável. Que é uma coisa assim. Impagável, para muitos casos, impagável. Mais de 10 bilhões. Mais de 10 bilhões, porque o governo está quebrado. E onde é que nós vamos tirar? E resolveram inventar, isso é uma invenção, que eles trocaram opinião. E agora, dia 30 do 04... Isso é trabalho do Henrique Meirelles. Sim, convenceu alguém de lá para fazer uma nova reunião e tomar 10 bilhões da agropecuária. É uma coisa fantástica. E 30 do 04, agora, segunda-feira, tem que se acusar, pelo menos se acusar. Parece que prorrogaram o prazo para o pagamento. Ainda né? não. Ainda não. Né? Tem que se acusar e dizer, olha, eu estou devendo. Estou devendo uma dívida que eu não devo. Estou devendo uma conta que eu não devo. E não é conta de R$1.000. É 2,3 sobre a produção bruta nos últimos 5 anos. Produção bruta nos últimos 5 anos. E saiu do nada essa conta. Mas esse tipo Como tudo no Brasil. Mas esse tipo de tática todos os governos adotam. Esse é o problema. Eu ouvi o senhor dizendo agora, nos reunindo com os técnicos para ver a situação do imposto. Muita discussão, muita reunião, nenhuma solução. Sempre, cada vez o governo avançando. Porque assim, o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Então, bom, a Prefeitura não tem como fazer as melhorias. Então tem que aumentar o IPTU, parece que agora vai voltar. Então sempre quem paga é o contribuinte. E isso não tem resolvido. Tem aumentado. Inclusive na Prefeitura de Porto Alegre, o caminho está sendo levado, eu vi o pronunciamento agora do meu amigo Nelson Marquesan Júnior, dizendo que fez um pronunciamento muito forte, sempre no aspecto contestador. Entregou na Câmara hoje. E revelando, né, os problemas de Porto Alegre como uma cidade quebrada, e dizendo que se os políticos tartarugas, verdadeiras tartarugas, estão lá em cima do poste, fomos nós que colocamos. Por isso, somos responsáveis por isso. O Marquesan tem uma tradição de sempre transferir a responsabilidade para o empresário, para o cidadão, e o discurso dele, até brinco, né? Eu já vi, e gosto dele como pessoa, como tem problema também, mas ainda assim, meu amigo. Temos que falar a realidade, né? Eu já vi 20 discursos deles e troca alguma palavra e é sempre o mesmo discurso, né? Então, vocês são parte do problema, vocês ajudaram a criar o problema, agora nós temos que resolver, contamos com vocês, vamos aumentar o imposto. Não, impressionando os vereadores, é o que ele quer, não sabe o que ele quer? Ele quer apertar o botão no momento único do IPTU. Ou ele diz, hoje constrangeu, eu quase não participei, que eu tive que pedir para o presidente que levasse os vereadores para outra sala. E tu é da base de apoio. Sim, mas sou crítico. Automaticamente não voto aumento IPTU. Não votei imposto na Assembleia, não voto IPTU, nunca votei. Então, vou continuar na minha... Esse é um posicionamento importante. Exatamente. E a pergunta que se faz sempre, a gente diz para eles assim, tá, mas vocês querem aumentar imposto? Não, IPTU não é imposto. Imposto, já tem urbano. Não dá para entender. Se nós vamos aos nomes... Agora, me surpreende também, deixa eu só com isso é importante. Chegando lá, dezenas de empresários, eu tive que olhar para onde vocês, quando eu estava na Assembleia, vocês pediram para a gente não votar o aumento de imposto. Aí aqui no município os caras que votam o aumento de imposto. Olha, está difícil de entender. Mas o IPTU não é imposto. Quem eram os empresários que estavam lá? Vários empresários. Não, mas tem que dizer os nomes, aqui Mas tem que dizer. Mas eu não vou. O Gabardo, teve aqui o Sérgio Gabardo sentado aqui. Várias entidades. O Gabardo disse que foi no prefeito. Não, sabe quem está comandando? 1.700 caminhões aqui, que eu pago IPVA aqui. Não tenho a mínima condição de trafegar, nem de sair da minha garagem. Nos ajude. Não posso fazer nada. Mas eu vou tirar os emplacamentos aqui, eu tenho base em Goiás, tenho em Minas Gerais, eu vou levar para lá. Não posso fazer nada. E ele decidiu, está levando 1.700 IPVAs para outro estado. E vai continuar usando nossas estradas. Se olhar as placas alugadas, tem Belo Horizonte, o Curitiba, já sei que é carro alugado. Sim. Esse comando aí nasceu, tomara que não faça justiça, mas é o que diz na Câmara, com o Ponte, com o ex-deputado federal do Luiz Roberto PMDB, que junta aí o Sinduscom e outras entidades, e estão lá. Mas eu nunca recebi, quando eu era deputado e vereador, um empresário para falar sobre melhorias disso, daquilo. Agora chegaram em tropa lá, constrangendo os vereadores. Quem é? Mas não, tem que saber. Umas entidades aqui de Porto Alegre. Não, mas de lojas, Sinduscom, todo esse pessoal. Para quê? Para aumentar imposto? Mas para quê? É para melhorar as condições. Lá não estava o Gedeão da Farsul. Exato, lá não estava o Gedeão da Farsul. Lá não estava o Luiz Carlos Bom, do FEComércio. Lá não estava o Gilberto Petri.
tenho certeza que não estava lá, nem o Vitor Coque. Até eles estão divididos, exatamente. Não estão divididos, não, eles estão. Sinduscon estavam, o ponto, aí várias instituições do município, né? Então tinha vários empresários que dizem que ajudam ele, mas ajudar criando impostos. Eu não sei se não está sendo envelopado em 12 grandes medidas, 12, sendo 11 delas talvez importantes ou supostamente importantes, eu não tive tempo de olhar todas, algumas realmente parecem como readequação da Previdência. E aí, no meio disso tudo, se coloca ali mais uma vez para convencer a pauta empresarial, para convencer a sociedade civil a aprovar um grande pacote. Aí o que nós temos, deixa embora. Vamos ao minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O 13º Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre está com os ingressos à venda entre os dias 14 e 26 de maio. A capital gaúcha vai receber mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10. Os tickets podem ser obtidos nas unidades Sesc de todo o estado ou pelo site do evento www.sescfnrs.com.br/palco giratório. Além de ser um fomentador cultural, com espetáculos e apresentações, o Festival Palco Giratório Sesc também é um agente promotor de diálogos, troca de experiências e conhecimentos. Nesta edição, o evento conta com grupos de grande bagagem nas artes cênicas do Brasil, vindos de 13 estados. São ao todo 43 grupos, muitos deles integrados por participantes do 21º Circuito Nacional Palco Giratório. Mais informações pelo site que já divulguei, vou repetir agora, está aí no seu vídeo, www.sescfnrs.com.br/palco giratório. Vem para o Sesc. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Ficamos empatados aí com o nosso Sesc, com esta grande promoção aqui na nossa cidade. Quer dizer, o Sesc promovendo também a cultura do Rio Grande do Sul. No cenário nacional, deputado, eu coloco aqui para o homem que liderou o nosso Fórum da Liberdade, nós, no cenário, temos essa grande questão relacionada à corrupção. Quando a gente pensa que terminou, aparecem novos corruptos e novos processos de corrupção. O que dizia o nosso ministro Teori, né? Se puxa uma pena, vem uma galinha inteira. Não está vindo um galinheiro inteiro, por tudo tem problema. Como é que nós vamos solucionar isso? Um aviário. Eu acho que o início foi dado, entendeu? Desde o caso do mensalão lá atrás, no mandato ainda passado, né? E agora com a questão da Lava Jato. Antes do mensalão teve a sanguessuga também. Sim, várias operações. Isso eu acho que está dando um rumo para o país. Agora tem um número que o pessoal não fala. 1 milhão aqui, 2 ali, 5 lá. Esses são valores que estão aparecendo. Eu vou fazer um cálculo para vocês. Entrou do dinheiro da repatriação. Foram mais de 150 bilhões de reais. Aqui está o grande problema que eu estou vendo. Qual é o empresário do Rio Grande, de qualquer parte do Brasil, que botou dinheiro para fora e que pagou em torno de 30% para repatriar o dinheiro? E você eu peguei, por exemplo, Abreu e Lima, né, aquela refinaria, eu pedi informações à Petrobras, foram em torno de 150 aditivos. Sim. Começou em 2, 3 bilhões e já estava em quase 30 bilhões de dólares. Onde a maior refinaria do mundo, viu, Júlio, foi da Índia. Então, de 8 a 9 bilhões, a refinaria maior que Abreu e Lima e já em funcionamento gastou 8, com o dinheiro dos indianos. E aqui no Brasil vai para 20 e tantos bilhões de dólares. Então, pelo seguinte, a cada pedalada dessa, que foi para 2, para 3, para 4, chegou em mais de 20 bilhões, o que saiu nesse negócio? Aqui, Paulo Sérgio, então, esse dinheiro repatriado.
os empresários não aparece o nome de quem trouxe. São dinheiro que saiu daqui em nome de laranjas para lá. Esse aqui é o grande X da questão. Se você pegar o que Odebrecht, por exemplo, OAS, todas essas empresas, JBS, tudo que eles fizeram, as negociações, todo é 20 bilhões, que é o dinheiro que eles estão arrecadando de volta em 20 suaves prestações. E mais um pouco de dinheiro que pega 100 aqui, 200 eles estão pegando de volta. E esse valor, mais de 150 bilhões, o dinheiro que foi repatriado. Pagaram 30%, mais ou menos isso, e esquentaram mais de 100 bilhões nessa jogada. E o governo, na ânsia de faturar esses 30%, acabou liberando tudo. Ok, liberado. Então aí que está o grande problema, porque eu cobrava isso numa ocasião lá na Procuradoria-Geral da República. Como é que nós vamos pegar essas linhas aqui para pegar? Aqui está o grande X da questão. Aqui está o dinheiro que saiu, e esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos, porque alguém pegou esse dinheiro. Acabou não sendo nem ético nem moral, Luiz. Que mas isso não vai acabar. Desculpa, mas não discordo. Veja bem, o senhor disse, o mensalão. O mensalão deveria ter sido uma grande lição. Vários atos de corrupção aconteceram depois do mensalão. Sabendo, bom, hoje... Vários continuaram acontecendo. Sim, então, nunca pararam. Continuam. Hoje estão acontecendo. Então, quando é que vai parar isso? Não tem nenhum programa. Não tem, porque. E não são 20 suaves prestações, não. Se não me engano, são mais de 20 anos, 23 anos que a JBS renegociou, né, o dinheiro que fez no acordo de delação premiada. 23 anos para pagar uma dívida que um pouco o governo até perdoa, esquece. Eles estão jogando isso. É óbvio que estão jogando com o tempo, presidente, com o esquecimento. Onde é que está a voz da mudança? Olha, foi o tema do fórum. Foi tema, é verdade. Agora eu olho e por vezes eu até me faço cansativo, viu, Paulo? E de tanto que eu reflito sobre isso, de tanto que eu falo sobre o mesmo tema, né? Cada vez para mim fica mais nítido. E quanto mais eu estudo, inclusive numa base literária, isso, o agigantamento do Estado, que é o que falávamos antes, acho que quando nós estávamos nem no ar ainda, o agigantamento do Estado, o tamanho que o Estado tomou, as proporções da decisão sobre a vida da sociedade no seu todo, sobre a vida e o controle das empresas, tornando quase todo o ambiente impróprio para fazer negócio, impróprio para prosperar, e criando esse tipo de brechas, esse tipo de situações, favorecendo, por vezes, aqueles que nós já tão bem conhecemos, amigos do rei, né? Então, se torna premente, eu faço votos, espero realmente nas próximas eleições comecem a haver algum sintoma de mudança, de um enxugamento de máquina pública, né? Porque quando a gente começa a falar em Petrobras, como o nobre deputado aqui do meu lado falava, isso é mais uma vez, é um agigantamento do Estado, é um controle do Estado, é um controle da máquina estatal sobre a sociedade civil, e ainda com várias outras premissas, tais quais, por exemplo, conteúdo nacional, então uma obrigatoriedade de contratar aqueles empresários locais que, por sua vez, fazem negócios escusos com a Petrobras, em busca de benefícios escusos, mais uma vez, e aí a gente volta para falar desse dinheiro que o deputado aqui falava corretamente. Então isso tudo é um círculo não vicioso, aliás, um círculo vicioso, mas não nobre, no sentido de tornar o Estado tão grande, tão pesado, tão paquidérmico, que a gente não consegue mais fazer nada e tudo tem que passar necessariamente pelo Estado. Então eu acho, viu, Paulo, que a voz da mudança começou lá, eu não vou tentar fazer um panorama histórico, né, mas começou talvez nas manifestações de rua, sim, quando a sociedade civil foi para a rua. Foi para a rua. E eu conversava com um amigo meu que me disse uma posição, até vou te falar, o Carlos... Eu só lamento que aquelas manifestações todas lideradas pelo MBL, primeiro lamento tenham sido lideradas pelo MBL. E segundo, que elas não tenham sido contra a corrupção, elas foram contra o PT e a Dilma. Essa que é a grande verdade. Não vão fugir disso. Eu faço dois adendos aqui. Porque nunca mais saiu uma manifestação anticorrupção. Nada, nenhuma mais. Eu faço aqui dois adendos. Parece que o problema era Lula e Dilma, e tão somente a Lula e o Dilma. O representante da corrupção. Exatamente, O problema emocional é esse. O que é o representante da corrupção? Tá bom, e aí saiu e olha todo o resto aí como é que tá. Mas a população está endossando o resto. Pra ti que foi de verde, amarelo e bandeirinha no Parcão. Eu fui. Tu não tá envergonhado de não ter ido de novo agora? Eu fui sempre. Eu fui sempre. Na véspera do julgamento do Lula, estava de novo lá. Mas a sociedade civil está chancelando. Lula e Dilma, nunca anticorrupção. O Paulo Zé tem um pouquinho de razão. Não tem razão alguma. Porque o MBL acabou se partidarizando
capitalizando. Aí que foi o erro. O problema Antes ele todo era a nação. Tem um componente... A Veja mostrou bem a origem. Quem criou? Isso não é do MBL, né? Eu não sou do MBL e eu vou fazer um adendo de 30 segundos, tá? Eu não sou do MBL, não tenho ligação nenhuma, podem buscar Parabéns. onde for, não tem absoluto... Agora, o Tem Brasil... gente que não tem essa independência. Não, mas calma lá. O Brasil tem uma dívida com o MBL. Tem uma dívida histórica com o MBL. Aqueles moleques de 20 anos, 21 anos de idade, loucos, insanos, irresponsáveis, mobilizaram a sociedade civil para ir para a rua. A gente tentar esconder esses fatos que são reais... É uma desonestidade, uma inverdade da nossa parte. Eu tô não sou acreditando partidário no que a do Veja MBL, escreveu. não faço defesa deles. Eu estou escrevendo... Agora, eles fizeram o que ninguém antes do Brasil conseguiu fazer. Escreveu. Fizeram o que ninguém antes do Brasil Essa conseguiu grande fazer. massa de 20, 21 e 22 é que é forte eleitorado. Puxaram o que uma Fiergues, uma Fiesc, uma Fiesp, o que os sindicatos, o que federações, o que ninguém, toda a classe empresarial não teve coragem Eles de erraram, fazer. No meu entender, eles erraram depois. mas quando podem começaram a partidarizar. Tudo bem, aí sim. Agora, que a dívida Não é só histórica que o Brasil partidarizar, tem é com o eles é dinheiro, os verdade. recursos. Sim, mas aí entraram nos governos. Cassiano, Eles acabaram entrando nos governos, como CC, como isso, como aquilo. Esse grupo que foi para lá eram de diferentes partidos políticos, simpatizantes, não filiados. Eu não sou filiado a partido algum, simpatizantes. Foi criado esse grupo, da onde que veio essa criação? Essa criação veio Veio de Valinhos. Não, do PT. Veio de Valinhos. O PT criou o antipetismo. Não havia antipetismo. Mas eles avançaram tanto. Como não havia antipetismo? Sempre houve. Mas não no nível neurótico. Concordo contigo. Claro, eles criaram uma reação tamanha da sociedade que foi dizer, chega. Parecia os panelaços na hora dos jornais à noite e o pessoal via para as janelas dos Desapareceu o apartamentos. panelaço. E o colega falou uma palavra que para mim é chave, reação. Eu conversava com um empresário muito grande recentemente, ele disse, Júlio, esse processo de manifestações não foi uma ação da sociedade, foi uma reação da sociedade em dizer, eu não aguento mais, chegamos no limite. E pensando, realmente faz sentido o que ele colocou, que é a palavra que tu usou, a palavra reação. Mas assim, não, calma aí, esse é o meu limite. Outro dado para vocês que esses partidarizaram. Quem quisesse subir no caminhão para discursar tinha que pagar tanto. Vocês sabiam disso? Não, eu não sabia. Exato. É que ele ficou Perdeu, lá embaixo. perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Humilde do povo. Quer dizer, fez certo naquele momento, mas depois se perdeu. O Brasil tem Fez uma certo dívida naquele histórica momento, com mas esses depois se rapazes. perdeu. Eu fiquei sabendo que muitos, para falar no caminhão ali dele, tinha que dar tanto. Para o deputado Luiz Carlos Reis. Existiu sim, essa anti-Lula, anti-Dilma, no momento, agora o negócio é contra um projeto de poder que foi montado no Brasil, juntando vários partidos, inclusive o nosso, Cássio. O partido estava junto, PMDB, vários P's, PTB, PDT, sei lá. Então juntaram os partidos, deixa que se sirva, roube à vontade, agora vota em mim. Deixa eu ficar no poder. E o projeto que eles montaram era fazer o que o Fidel Castro, a família Castro, está fazendo em Cuba, desde 1957, 52, estão comandando Cuba. Esse projeto estava desenhado para o Brasil. De um outro jeito, roubando e deixando o capital, né, satisfeito em algumas ocasiões, né, faça o que vocês bem entenderem. Bom, o país está atolado nisso. Se uniu. O O capital de trabalho, entre aspas, é um projeto de corrupção e de roubo da população, né? De captação de recursos da população, desde do trabalhador mais simples até o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, porque, convenhamos, né? Esse é o exemplo, quer dizer, né? não existe um constrangimento, não existe Mas não tem aparelhamento no Supremo. O que tem é o cumprimento de uma norma constitucional. O Supremo é escolhido assim. Se eu sou advogado, se eu tenho uma banca de advocacia que eu advogo para o PT, tu me desculpa, eu vou ficar constrangido Mas se for me foi a mesma para que depois eu Mas vá. foi a mesma razão, mas foi a mesma razão que levou Celso de Mello para lá, que levou o teu ídolo Gilmar Mendes para lá. Meu ídolo. Quer dizer que não existe. São as mesmas razões que levaram mas não existe. que levou no Collor o Marco Aurélio para lá. Sim, e aí não existe conflito de interesse. Quer dizer, não tem que passar a pagar um pedágio fora, ou ter um conflito de interesse. Tanto é que ele dizia aqui, esse cidadão dizia aqui, que o ministro Barroso, que com ele não ia acontecer nada, que era PT, que foi indicado pelo PT, foi o melhor dos ministros. Desculpe.
Sim, foi o melhor discurso de todos. Foi o melhor discurso e votos. E votos. E votos. A despeito do que tu dizias dele. Não. Eu fiquei preocupado. E ele fazia parte do chamado compartilhamento. Eu fiquei preocupado quando ele foi indicado, pela maneira e pela postura dele, eu fiquei preocupado. Mas depois, bom, eu conhecia ele. Bom, tu conhecias ele. Eu não conhecia. Como teoria. Fiquei preocupado. O que eles diziam do teoria? O que eles diziam do Fachin? Não, mostrando o Fachin fazendo propaganda Dilma. Aí olha a postura dele. Mas pode dizer Rosa Weber também do Barbosa. A Rosa Weber manteve. A Rosa Weber também. Mas pode dizer do Barbosa. Perfeito. O Barbosa também foi indicado pelo Lula. Então, né? Podia dizer a mesma coisa. Aliás, o Lula reclamou. Então não tem. Então tira esse negócio de aparelhamento. O Lula está muito triste com a sua indicação. Não, existe não. Existe 11 Supremos. Não. Existe. É cada um querendo brilhar mais que o outro. Existe a intenção e acharam que talvez alguns aderiram. Então, para te acalmar, eu vou te convidar para comer linguiças e salsichões da Castro, frigorífico Castro. Tu que gosta. Lá na beira da praia ele fez, me chamou lá na fresqueirinha. Linguiças Castro, foda-se. Foda-se, fez lá na praia. Espetacular. Olha aí, tá no vídeo aí, frigorífico Castro. Olha lá, espetacular. Eu quero te parabenizar, tu e o Aita. Aliás, aquela minhãozinha que tu levou, espetacular. E o Aita levou aquela calabresa maravilhosa. Qualidade desde 1960, viu? Uma empresa que vende Pelotas, está em toda a rede Zafari. Já provaste? Não. Não lembro de ter provado. Não, mas então te aconselho, vai no Zafari e compra, pega a minhãozinha, pega aquela calabresa. O Cassiano está acostumado aquele arroz de China. Está acostumado. Arroz com linguiça, né, Cassiano? O Cremers informa aos médicos do interior, que não é o caso de vocês, que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com seus profissionais em atuação no Estado. Os contatos podem ser mantidos com os funcionários das delegacias seccionais, sempre através do e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Parabéns ao doutor Fernando Matos aí. O doutor Argolo disse aqui antes de ontem que não tem médico corrupto. Bom, deixa para lá. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo inteiro. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Cooperado Unicred, junto com a IESA BMV, preparamos uma grande jogada para você até o dia 1º de maio, das 10 às 18 horas, no Country Club. Venha fazer um test drive em diversos veículos da BMW. O faturamento é direto de fábrica em seu nome e no seu CPF e você sairá com a sua BM 0 quilômetros. Tenho certeza, vocês são sócios da Unicred, eu também sou. É uma excelente oportunidade para trocar de carro. Não esqueçam, hein? Unicred com a IESA BMW lá no Country Club. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e tem mais, presidente da Sul Rio Grande de Medicina e presidente da Bienal do Mercosul. É ele que está no ar, Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Alguns dos senhores poderão dizer, mas esse professor Schwartzman é otimista demais. Ele tem falado sobre câncer com um olhar de felicidade. De onde é que vem esse otimismo, não é mesmo? Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer tem avançado nas últimas décadas. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo tratamentos mais adequados para cada pessoa em particular. Quando eu me formei em medicina, por exemplo, as leucemias e linfomas eram tumores fatais na maioria dos casos. O câncer do testículo, que atinge sobretudo adultos jovens, entre 20 e 40 anos, era quase uma sentença de morte. Pois esses tumores hoje são altamente curáveis. E as coisas estão melhorando também para os demais tipos de câncer. Há tratamentos hoje eficazes e disponíveis para a maioria dos tipos de câncer que eram considerados muito difíceis no passado, como câncer de intestino, estômago ou mesmo pâncreas. Converse sobre isso com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Os senhores são a favor ou contra o plebiscito? O governador agora
quer realizar junto com as eleições em outubro? Eu acho que deve acontecer, mas o problema é o momento. Já teve 2 momentos que podia ter feito. Perdeu tempo a fazer isso. Em 2017, legalmente, era nos anos ímpares. Mas por quê? Porque a Assembleia não aprovou. Eles botam lá que para vender estatal tem que fazer plebiscito. Aí tu quer fazer plebiscito, eles não deixam. Eles quem? A Assembleia, acabei de dizer. Os deputados. Tem um grupo da Assembleia que não quer, não é a Assembleia. Tem que identificar quem não quer fulano, Beltrano e Cicrano. É a mesma coisa. Precisa de 2 terços, hein? É a mesma coisa que ele não quis identificar os médicos. Eu posso identificar quem não quis. Alguns eu sei, outros eu não sei quem não quis, deputado. Ok. Não, então o que eu vejo é o seguinte, que tem que rever essa situação das estatais do Estado, é lógico que tem que fazer. O que eu estou vendo é um momento, junto com a eleição. Se passaram praticamente 3 anos e meio e não fez, vai fazer agora em 6 meses que vai acontecer isso. Esse é o ponto que eu reveria essa posição. Não sei como é que o partido está revendo. Eu não conversei com o Celso Rabidon, não sei a bancada, como é que estão decidindo essa posição. Eles vão tomar uma posição. Mas a Assembleia tem que fazer meia culpa disso. A Assembleia que não deixou acontecer. Vai lá, decide para um plebiscito, depois não quer que faça plebiscito. Eu vou até responder Eu outra. já sei qual é a tua posição, mas... Já sabe mesmo, mas talvez os ouvintes não saibam, né? Os telespectadores não saibam. Mas eu vou até responder outra pergunta antes, tá? A pergunta é se sou, ou o que eu faria se sou a favor ou contra as privatizações, né? Aqui tem que dizer que sou absolutamente favorável a que se privatize e que se vá além, né? Que se privatizem outras estatais aí que não entraram nesse rol. Até o deputado aqui falou, sou a favor de rever, não ficou claro se é a favor de privatizar ou qual era a palavra rever ou qual era o sentido dela, né? Mas o plebiscito eu também sou favorável, porque infelizmente nós temos uma cláusula pétrea e constitucional de que nós temos que enfrentar esse câncer do plebiscito, eu digo, e é um momento também de nós, por vezes, pararmos de transferir a responsabilidade unicamente para o agente político e fazer a população, a sociedade civil, dizer, afinal de contas, o que quer com esse patrimônio, coloco entre aspas, né, desse patrimônio da sociedade gaúcha. Se é realmente endereçar para um plebiscito, depois endereçar para uma privatização, ou se prefere ter esse elefante branco aí que só nos gera despesa, ônus e prejuízo. Bom, e o pontal do estaleiro aqui, que a Câmara aprovou, já estava aprovado pelo Tarso, sancionado pelo Tarso, aprovado pela Câmara, prédios comerciais. Aí, claro que ali uma região, fizeram o Iberê Camargo, aquele projeto arquitetônico que é um verdadeiro muro. Então se aprovou na Câmara fazer prédios mistos, híbridos, comerciais e residenciais. Aí foi o prefeito sancionar, ele chama um plebiscito, sabendo que ia perder. Menos de 2% compareceram. Óbvio que quem vai lá é a minoria barulhenta, né? Os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso foi lá. E se manifestou contra. E aí acabou não saindo, tá aquilo abandonado lá. É um absurdo. Mas naquela ocasião ele não precisava ter feito plebiscito. Claro que não precisava. Que é diferente da situação do governo do Estado agora, que é obrigado a fazer. Né? Quando podia ter aprovado, eu não quis dizer isso. É porque o Fogaça está nos ouvindo aqui, ele vai brigar. Eu não estou mais na Assembleia, mas eu seria a favor do plebiscito, embora eles possam confundir na eleição. Porque quando veio tratar segurança, saúde, educação... tu ia tratar uma coisa de privatização. Inclusive, o que se muda bastante. Eu, quando comecei na política, passou para terceirização. Aí depois passou para privatização. E hoje já fala em desestatização. Quer dizer, esse é o receio, não é uma coisa concreta. Eu não sou a favor de privatização de tudo. Algumas coisas eu não sou aquilo. Pode privatizar tudo. Não, o que dá resultado, por exemplo, sou contra a privatização do Banrisul. Isso não dá prejuízo lá no interior. Tem direito, você conta? Exatamente. E o deputado tem que se manifestar dessa forma. O Banrisul é, sem dúvida, uma grande instituição do Rio Grande do Sul. No interior, o pequeno, o micro, o médio produtor é o Banrisul que financia praticamente, que dá sustentação. Privatizando, eles vão fechar as agências do interior? Não estou dizendo que tu vai fechar. Só que ele é bom para o Estado, ele empresta... Importante. Só que é o seguinte, ele empresta o que vai dinheiro para o acontecer Estado. é o seguinte... eu sou privado, é minha, está dando prejuízo, fecha. Se desse... Mas isso é óbvio. O que dá Mas eu estou te respondendo. Ele perguntou se vão fechar. Se for do Estado, eu quero que feche, eu que vou pagar. Claro, eu que estou pagando aquele prejuízo. Mas o Banrisul não dá prejuízo. Não, senhor. Não, senhor. Aí não é o contribuinte, é o correntício. Está enganado.
Não, O Luiz está coberto de razão e o Paulo é um provocador. É isso aí. Não. Então, para Aí é o correntista que Luiz, fala. não, Não é Luiz. Não, correntista sou eu. Não tem entrado dinheiro do Estado no... Pelo contrário, o Banrisul tem colocado dinheiro O Banrisul arrecada de quem? do correntista. Não, mas quem é o correntista do Banrisul? É o cliente como qualquer outro banco. A grande maioria Como A qualquer grande outro banco. maioria é funcionário A público. grande maioria é funcionário Que público. compulsoriamente vai entrar recebe naquela- o Banrisul. Essa é a palavra, vai. compulsoriamente. Compulsoriamente. E aí o banco Não, dá não. um lucro fictício. O Banrisul é fictício. Banrisul é a bandeira nossa que dá lucro para o Estado, financia o Estado, garante pagamento de Com o fundos. dinheiro do Estado dos funcionários. Não é que do estão lá. Estado. Luiz, Dos para Não funcionários. é reformou Luiz está isso aí que coberto não de é do razão, Estado. isso aí Vamos lá. Quantos bancos estatais de Estado tem no país? Nós já aqui eles quebraram, nós não quebramos. Não, para um pouquinho. Não, nós até quebrou. Não quebraram, O Brito, foram o Brito, vendidos. o Brito, Não, o Brito tô dizendo botou agora, no bolo da agora. E federalização. outro problema da Não, privatização, se privatizar alguma vez, que privatize, né? Não brinque de privatização. Luiz, eu te pergunto, Privatize e continua com todos os funcionários. adiantou Vamos para a vender? Secretaria da Agricultura. Aí tem volta caixeiro na Secretaria da Agricultura. Tem não sei o quê, todos, como a Caixa Econômica Estadual, que de maneira mentirosa foi privatizada, foi vendida. Mas os funcionários não. Mas aí é lei, rapaz. Mas então Aí isso é lei, rapaz. Não tem nada a ver, é Como é lei. que tu vai pegar a Então não pessoa, privatiza, Luiz, então fica lá. como é que tu vai pegar a pessoa e jogar para fora? O cara fez concurso público, fez tudo. Aí é lei, a lei Pode protege vender, os caras. Esse é o nosso Não pode ser problema. assim radical de extremo. Mas é o esse extremo nosso- que está nos Mas esse é o matando. nosso problema. Mas não é que radicalismo, é uma posição bem sensata. Tem que aumentar, então, imposto para pagar essa máquina. Não tem solução. Isso é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, ó, eu gostaria que os empresários não fossem pedir mais dinheiro no governo municipal, estadual e federal. Apoiamos, não tem que pedir. Eles estão Isso. mamando nas tetas do É, governo há mas é- muito tempo. mas é isso mesmo, não tem tem que que- pedir. Não Exatamente, tem que mas tem que pedir. fazer isso aí também. Isso. Mas vamos fazer também, acho então. que vale para todo mundo. Agora, o Por isso que é a corrupção, é o corrupto e funcionário o corruptor. que, de repente resolveu fazer um concurso público para fazer carreira no Banrisul, entendeu? Aí eu concordo, mas teoricamente seria o ideal. Vai vender a empresa, vende com tudo. Mas o Nós indivíduo... temos Mas aí que tu ter imagina, cuidado. Não tem isso, não pode. eu sei, isso. Mas é por isso, também não por isso pode que tem porque a solução. lei, ele fez concurso público, é que assim, vai privatizar a universidade agora. Te botar na rua. E eu também. Universidade de Educação. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter Educação. cuidado. Nós temos que ter cuidado, Tem que que ser tudo é também funcionalismo diferente. público. É um Não tem diferente. nada de diferente nisso. Nós temos- Não tem nada diferente. Eu concordei com o senhor até agora, não tem nada Agora de tá diferente. concordando comigo. Nada diferente. Exatamente. Tá vendo meu exemplo? É Nada claro que tem que diferente. privatizar também. Privatize. Nada Privatize. Que é para privatizar, Aí o que não dá lucro. corporativismo. Aí o corporativismo dele é bom. O dos outros é que é ruim. Mas para, ô Luiz. Eu não tenho problema nenhum. Luiz, aí não foi Quer bem, não. privatizar, não Tem- quer tu privatizar, acabou que privatize. tu acabou de Só que dizer. não, nós não estamos É diferente. isso O aí. meu é diferente. Não, Não é diferente. não, A tua amante é melhor que a minha. Tu achas? Não sei, eu não conheço a tua. Luiz, nós temos que ter cuidado que tudo é o funcionalismo público. Não. Tudo. Estão roubando o Brasil, Sim. quebraram o Brasil e o funcionário público sempre tem distorções, tem verdade. Tudo Não, é tem o que ser tamanho do corrigido. Estado. Tamanho. Tudo é o tamanho do mas Estado. na verdade... Não, vocês mas o estão- tamanho do vocês estão- Estado, vocês quem estão- aproveita muitas vezes o tamanho do Estado é o Mas grande vocês empresário que que também vai lá justamente mamar por na isso- cita dos governos Mas e não por isso- aplica por isso- geração de emprego. Vamos ao ponto final. Vamos ao ponto final com o Gimo e FCDL. O Paulo Roberto de Fontes. Com Gimo e FCDL, o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Eu sugeriria que, para quem gosta de ler, que leia um dos articulistas do Estado de São Paulo, publicado hoje, que é o José Neumann, a respeito... Pinto. Não tira o pinto do cara. José Neumann Pinto. Então, muito bem. Tira o pinto do cara. Teu irmão. Bom, que eu leia no sentido de que ele faz uma análise do STF atual. E faz uma análise crítica muito interessante, muito culta, dizendo que o Brasil está sendo governado por algumas pessoas que não mereceriam estar lá. E ele identifica
essas pessoas. Então está sendo governado por algumas pessoas que não mereciam estar lá. Não mereciam estar no STF. Não, aí eu no não STF. entro. Quem está dizendo isso, eu dei um nome ao autor. Não entro. Paulo Roberto Totti Fontes, seu ponto final. Ponto final. Bom, primeiro, do ponto final, quero te desejar um feliz aniversário amanhã, né? Porque amanhã tu estás de aniversário. Né? Então vou revelar aqui, agora vou abatê-lo. Revelar que amanhã tem outra primavera. Tá bom. Mas eu acho que essa discussão tem que ser ampliada no tamanho do Estado, né, e quais são as funções reais do Estado. Porque esse assunto, ele é sempre requentado e cada eleição ele vem e não anda. Aí diz, não, o Estado tem que ficar com segurança, educação, e aí fica a universidade, você não vai perder o emprego nem eu. Né? Fica educação, segurança e saúde e tal. Mas esses 3 itens, no país atual hoje, péssimos serviços. Péssimos serviços. Eu só deixaria fora a segurança. E falaste do caso em Guaíba. O caso em Guaíba, isso agora vai começar a nascer tipo isso, porque o número de faculdades de medicina que existem e a qualificação e a habilitação do pessoal que vai sair e não vai ter emprego, vai começar, infelizmente, vai começar a Eu sou favorável a quanto mais escolas, melhor, quanto mais universidades, melhor. E o mercado que defina quem são os bons e os ruins. Matando, Matando. Eu tô adorando as denúncias do Palocci. O Palocci foi ministro, tá? E lá contemplou quase todos os partidos. Então ele vai entregar todos os partidos, para não deixar dúvida. Ou seja, não é só o PT também tem a sua parte, mas todos os partidos, presidentes de partidos, seja do meu, do teu, do nosso, o Palocci vai dizer, esse aqui teve aqui, realmente, ele pegou lá da Petrobras tanto, me pediu, eu dei tanto para ele. Tem que fazer uma limpa. E o Palocci estava lá, o ministro. Quer dizer, o PT não gosta dele, mas só porque ele disse, mas ele vai dizer todos. Não, o PT não gosta dele agora. Agora, quando ele dava, eu não gostava. Queria uma relação premiada do Eduardo Cunha. Esse também esse desgraçado está lá preso lá. E esse o PT esquece, porque quem derrubou a Dilma foi praticamente ele. O presidente Júlio César Bratz. Por isso que não se pode de todo condená-lo, né? Aqui tem um dogma, respeitar o ponto final dos outros, tá? Não, mas eu endosso o ponto, viu? Endosso principalmente os pontos finais, agora foram colocados pelo Paulo, Luiz, tu mesmo, Paulo. E eu vou resgatar um ponto que foi colocado pelo vereador Cassiá, quando ele fala que tem o corrupto e o corruptor. Não há dúvida que existe o corrupto e o corruptor, mas novamente a gente tem que tratar... Mas tem o intermediário dos dois também. Não, mas não só isso, a gente tem que tratar do ponto nevrálgico aqui, né? E de novo eu volto ao tamanho do Estado, ao gigantamento do Estado. Porque as opções aqui que se colocam são duas. Ou a gente caminha para uma sociedade em que tudo está dentro do Estado, e a gente vai caminhar para uma sociedade comunista, socialista, ou a gente caminha para uma liberdade de mercado, para uma sociedade capitalista. E esse problema Marquesa, eu não gosto dos liberais. A gente tem alguns atritos aí internos interessantes. Agora, nesse ponto de corrupto e corruptor, o ponto nevrálgico é justamente o tamanho do Estado, em que, exercendo uma diminuição, não há como haver mais o corrupto e o corruptor, justamente porque não há o que barganhar, não há o que buscar. Então, o esvaziamento do Estado, para mim, é a pauta principal das discussões. Eu estou contigo quanto diz, na minha opinião, é apenas a segurança. Segurança e sistema judiciário. São os dois pontos que eu tenho como passivos que caberem ao Estado, e o restante deixa que a sociedade de livre mercado aí regule e preste serviços muito mais qualificados à população. Pena que não tem. Deputado Luiz Carlos Reis, seu ponto final. O Júlio falava ali, eu vou ter posições claras, Júlio. Eu estou entrando recém, faz pouco tempo que eu estou me assenhorando da situação do Estado do Rio Grande do Sul, já tem algumas linhas que eu já estou trabalhando em cima de desenvolvimento, mas vamos chegar na segurança, vamos chegar na saúde, vamos chegar na educação, as coisas que precisam. E o tamanho, eu entendo que essas empresas, se não tem finalidade, se dão um resultado, vocês vão pegar, por exemplo, a questão da CE, o passivo trabalhista, e pegue os advogados que estão mamando nas tetas dos trabalhistas hoje, entendeu? É um absurdo. Gente grande, ex-governador, inclusive, estão junto dos escritórios que estão em cima das ações milionárias em cima desse negócio. Então, esse Estado não nos serve. Então, aí, essas empresas não vão ter posições claras a respeito. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu entrei ontem, estamos decidindo a solução e vou ter posições claras a respeito disso. E eu sou um empresário. Eu trabalho desde os 7 anos. Entrei no barzinho. O quê? Meu pai tinha... Mas separação infantil? Seu pai nunca foi processado por isso? Lhe caiu algum pedaço? O Heitor Mineiro começou a trabalhar aos 8 anos. Está aí um homem de 1,90 m quase.
belo, faceiro, inteiro. O Biderman também começou como é novo, Antônio Biderman. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós teremos posições claras a respeito disso. O Estado não tem condições, né? Não há condições de aumentar impostos, esquece isso, né? Seja o estadual ou o nacional, não tem condições. Existem tantas situações que nós temos que fazer hoje, esse Estado não dá para frente. E a iniciativa privada é quem tem que puxar a ponta de tudo. A gente está vendo vários exemplos que estão dando certo, e esse é o ponto que nós temos que ter. E o meu pensamento é esse aí. Estamos buscando, o Cassiar, parceiro nosso aqui, para apresentar uma proposta concreta ao Rio Grande do Sul, né, de como se pode fazer esse Estado parar com nhenhenhé, dizer que não dá, e dá certo sim. É só ter peito e coragem e fazer as coisas andarem com a iniciativa privada. Porque a gente está vendo situações que a gente está trabalhando nesse momento como deputado e vai mostrar que esse Estado tem jeito sim. Vamos mostrar. Olha aqui, mais de 300 WhatsApp. Parabéns aos senhores. Olá, Paulo Sérgio. Eu queria ver o médico Luiz Pereira Lima frente a frente com o Lula, atendendo Lula. Óbvio que ele viraria PT, ele seria convencido, Natalino de São Leopoldo. Bom, mas aí eu quero ser agente funerário. Não, absolutamente, não tem nada a ver, mas... Espera lá, tem escritório desativado do metrô que não saiu, certo? E o prefeito Playboy colocou um CC para administrar no escritório que está desativado. Quero entender esta palhaçada onde a prefeitura não tem dinheiro para tapar buracos e cortar grama, Luciano. Era lá, para o escritório desativado. É o CC que foi nomeado para... Essa matéria saiu num dos jornais da capital hoje. Isso está falando aqui de Porto Alegre? Porto Alegre. Ah, bom, fiquei pensando em Guaíba. Porto Alegre. Ele está com preso em Guaíba. Mas... Pergunta aos senhores... Quem era Nestor Ioste? Pergunta a Luiz Carlos Reis, o Neuci Simão de Caxias do Sul. Foi teu presidente do Banco do Brasil? Nestor Ioste, candelariense, a mãe dele era Heinz. Os dois são de Cachoeira, então? Da Grande grande Cachoeira. É condado de Cachoeira. Cachoeira, eu não sabia que ele era de Cachoeira. Não, ele era de Candelária. De Candelária, claro. Né? Cachoeira, porque é condado. Filho da dona Ernestina Ioste. Era a mãe dele, Ioste era Estão perguntando aqui o Neuci Simão, de Caxias do Sul. Nestor Ioste Candelariense foi... Aliás, foi presidente do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ali foi aquela denúncia, tiraram uma foto, que não era foto aérea, da piscina dele, da mansão do presidente do Banco do Brasil. Ele fez uma piscina que era um Jota, até com pingo. Pingo era piscina infantil. E o Jota... Eles puxaram saco, fizeram isso, né? Para agradar. Eu acho que ele pediu para fazer isso. Claro que não. Mas a agricultura do Brasil deve muito a Nestor Ioste. O que ele fez na época como ministro, né? Depois aqui também o Cirne Lima, que foi nosso ministro aqui, Paulinelli, tantas figuras, esses três eu reputo, e o Pratini, né? Pratini de Moraes, o Nestor Ioste, né? O Cirne Lima. O Cirne Lima e o Paulinelli. O problema do Cirne Lima foi aquela carta que ele escreveu, aquela carta, bom, deixa para lá. Gostaria de saber a opinião da bancada sobre a renovação política. Como fazer isso se quem indica os políticos é o partido e depois dizem que o culpado é o eleitor, Eduardo Cloyer. Agora, os progressistas vão ter uma boa divisão de mídia. Tem um cara lá que é absolutamente justo, que é o presidente do partido, Ciro Nogueira. Vou fazer um negócio absolutamente correto. Sim. Não, tão correto que a campanha da mulher dele foi a campanha mais cara. A campanha da mulher dele foi a campanha Notícia, que foi a campanha mais cara. O sistema político brasileiro é os presidentes nacional que mandam os partidos. Sim, distribui o fundo partidário, etc. Vai amar essa mulher assim, né? É geral. O Jorge Lisboa Goiás, lá de Erechim, dizendo hoje ninguém decide, temos a obrigação de selecionar, votar em branco ou anular o voto, não. Eu acho que é um direito de anular o voto. Não, é um direito da pessoa ou não é? Não, direito é. Eu não posso ir lá anular meu voto? Pode, mas não deves. Poder é uma coisa e dever. Tu acha que eu não devo? Não, mas pode. Eu não posso pensar Eu não vou fazer assim. isso. Eu sou contrário até ao voto obrigatório, sabe? Hein? Eu sou contrário, inclusive, ao voto obrigatório. Contrário? Evidente, é um subdesenvolvimento. Vou obrigar a pessoa a votar. O que é o mesmo ponto do voto branco e nulo que tu está colocando. Não, mas para um pouquinho. Muito parecido. Mas é diferente. Depois tem o problema dos votos válidos, né? Esse é que é o problema. E aí muda a estatística. Não ir votar também tem o mesmo problema. Não, tem gente que está dizendo nas redes sociais, Paulo, é bom explicar. Tem gente que está dizendo nas redes sociais que votando nulo e branco anula a eleição. Não anula. Não é verdade. Só vale os votos válidos. Você elege o presidente pelos votos válidos.
válidos. Bom, vem aí a Vera Armando aqui de Porto Alegre, os nossos colegas do interior, com o Jornal da Pampa, agradecendo ao deputado Luiz Carlos Reins. Muitos caminhos aí para esse fim de semana, deputado. Estamos andando. Estão andando bastante. Estamos amanhã de manhã em Salvador das Missões, Cerro Largo e às 10 horas lá em Santa Rosa, na FenaSoja. Esse é o início da... Vê se o senhor pensa em mudar o nome Júlio de carga César tributária para tributo, então. Júlio César Batznambi, nosso presidente do IEE, obrigado pela presença e parabéns de novo pelo Fórum da Liberdade, com o tema Voz da Mudança. Cássia Carpes. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado. Bom aniversário amanhã, né? Parabéns amanhã. Isso é coisa que o Fontes está me devendo essa. Obrigado. Presentes, Obrigado. Daqui é a festa. Não, ele vai me oferecer a festa, né? Já que ele entregou. Essa surpresa. Depois vamos saber qual é melhor, tá? Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.